Beleza. Beleza. Então vamos começar aqui. Seguinte, pessoal. Um dos pontos mais essenciais que nós temos que ter em mente dentro da automação industrial, em automatizar processos, é o quê? É a utilização de instrumentos que anteriormente não eram utilizados ou pouco utilizados, porque nós tínhamos o quê? A força mecânica e a força o quê? Humana efetuando. Pois muito bem. Dentre esses elementos que se destacam dentro da automação, nós temos os sensores para controle e automação de processos. Como que funciona um sensor? Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês como que funciona. Como que funciona? Dentro da indústria, pessoal, o que acontece? O que acontece? Um sensor, ele é um dispositivo, que vai me dar o quê? Uma entrada e uma resposta, certo? Pois muito bem. O que acontece? Dentro de um sensor, a gente faz o quê? Um tipo de quê? Programação. Programação, onde ele vai me dar o quê? As eventuais respostas ou saídas. Pois muito bem. E o que acontece? Dentro de um sensor, nós trabalhamos com uma coisinha chamada, e ao todo disso, né, que o sensor faz parte disso aqui, dentro de um processo bem mais macro, nós trabalhamos com uma questão chamada de funções de controle. Função de controle. Professor, o que é uma função de controle? Uma função de controle é o quê? É uma função matemática em que, dependendo dos parâmetros em que eu for ajustar, eu posso sim programar a saída e a entrada como eu bem preferir. Como que acontece? Uma função de controle, ela geralmente é especificada pela letra G de S, onde esse S é um número que ele é do tipo quê? Complexo. Onde esse número S, ele vem da seguinte forma: A mais BI. Vem a questão. E no caso, em vez de BI, BJ, porque na engenharia e na técnica, né, na eletrotécnica e na automação desses cursos, nós usamos o J como a raiz quadrada de -1, que é o número imaginário. Porque I para nós é corrente. -1. A maioria dos simuladores usa o J também. O que acontece? Eu tenho uma função de transferência em que eu vou analisar a saída, que é em cima, que é o meu numerador. O numerador vai ser a saída do processo pela entrada. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui é numerador e aqui denominador. Perdão. Denominador. Que no caso aqui vai ser o quê? Saída, que é a resposta que você vai obter. Saída dividido pela entrada. Professor, como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Eu vou demonstrar aqui utilizando um software
gratuito. Vocês estão vendo a minha tela aqui, pessoal? O software, sim ou não? É, né? Esse aqui, beleza. O que que acontece? Esse aqui é o Octave que a gente utiliza em que linguagem de para MATLAB, ok? Então, o que que acontece? Acontece assim, série C. Eu vou elaborar uma função de transferência, para que vocês entendam como que funciona num, perdão, num sensor. Então, venho, aqui nós temos que colocar pkg load control, que você vai dar entrada à biblioteca, pkg load symbolic, que você vai ter o quê? A resposta via gráfico, ok? E aqui eu vou colocar um cão, porque não aceita essa cedilha nem acento, de transferência de um sensor de nível. O que que acontece, pessoal? Uma função, ela é um quê? Uma parte matemática que você vai o quê? Mexer em determinados pontos dessa variável. Eu vou aqui elaborar uma função da seguinte forma. Eu vou escrever aqui n de numerador, e aí eu vou colocar da seguinte forma. 1 menos 2, eu vou colocar 1 e 2, por exemplo. Esse n vai ser o meu numerador. O meu denominador, vou colocar como D maiúsculo, e vou colocar aqui 1, 2, 4, vou colocar aqui 14, e aqui eu vou colocar 5, apenas para a gente fazer uma breve demonstração. Ponto e vírgula. G vai ser minha função de transferência. O que que eu utilizo aqui? TF, que é função de transferência, que vem do inglês, ND. E aqui está a minha função de transferência, como eu mostrei para vocês. Aqui em cima eu tenho meu numerador e aqui embaixo eu tenho o meu denominador. Aí vem a questão, mas professor, por que que aqui é ao cubo e aqui em cima é somente em grau 1? De acordo com o que você for preenchendo dentro do colchete, você vai colocando o quê? Quanto maior a quantidade de números, maior vai ser o grau da sua função, da sua equação. Como aqui embaixo eu coloquei 1, 2, 3, 4, aqui vai vir o quê? 3, 2, 1 e 0, certo? Porque sempre o último algarismo, ele vai ter o quê? Ele vai ser considerado o termo dependente. Aqui, da mesma forma. Aqui vai ser, como é somente 2, então aqui vai ser grau 1, e aqui vai ser o quê? Grau 0. E todo número elevado a zero é 1. Pois muito bem. Eu tenho essa função de transferência, onde eu tenho o meu numerador e eu tenho o quê? O meu denominador. Quando você programa isso, pessoal, o seu sensor ele vai disponibilizar para você certas respostas, certo? O que que acontece? A gente utiliza o comando rlocus de G. O que que é esse rlocus? Vocês estão vendo meu gráfico aqui, pessoal? Sim ou não? Vocês estão vendo? Sim, né? O que que acontece? Esses pontos em X aqui, eles são o quê? Os polos, e aqui nós temos os zeros. O que que é polo e zero, professor? Polo vai ser o quê? O meu valor das minhas raízes do meu denominador, que no caso aqui vão ser 3, porque o meu polinômio aqui, minha equação, o maior grau é 3. E em cima vai ser o quê? Os meus zeros, que é só você igualar a zero. Aqui em cima, se você pegar S mais 2 igual a zero, o valor do meu zero aqui em cima vai ser o quê? Menos 2. E aonde a gente vê isso neste gráfico aqui, onde você está vendo aqui menos 2, onde você está vendo menos 2 é o meu quê? É o meu zero. Aonde você está vendo aqui o meu x é o quê? São os meus três polos. Aqui, o meu três polo, eu posso dizer que ele está entre menos 1 e Ô, 0,5. Sim, professor, pois não. esse gráfico não está aparecendo para mim aqui, não. Não sei se para os Tá meninos está não? aparecendo. Deixa eu Não. ver aqui. Pode ver se está aparecendo agora. Agora está aparecendo. Beleza? Então, o que que acontece? Esse aqui vai ser o meu zero.
que é o meu denominador lá em cima, né? No numerador, perdão, que é você pegar S mais 2 que eu digitei lá igualar a zero. Então, o meu zero vai ser menos 2. E aqui os meus três polos, certo? 2, 3. Entre menos 1 e menos 5. Beleza. Isso aqui, pessoal, vem do inglês o quê? Ganho. Então, para minha função ter um ganho muito bom, eu tenho que fornecer o quê? Eu tenho que fornecer um ajuste aonde a minha variável aqui tem o quê? Ela condense até ser o quê? 106,904. Em resumo, o que significa isso? Eu vou manipular o meu sensor o quê? Para mim efetuar um bom sensor, programar um bom sensor, eu tenho que efetuar o quê? Eu tenho que efetuar o quê? Um ganho onde a minha equação ela vai determinar um ponto aonde o que vai ser um valor máximo e o valor mínimo. Tudo isso numa função de transferência. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque vai acontecer assim. Como vocês estão vendo aqui, eu mostrei para vocês o que? As minhas raízes. Quer ver? Eu vou mostrar aqui como que funciona numa entrada degrau. Step G. Como que funciona? Na prática funciona assim. Deixa eu colocar aqui. Grid minor e hold on, que eu vou segurar o meu gráfico. Então, olha como que vai gerar o meu gráfico. Uma entrada degrau. Vai ficar assim. Cadê meu gráfico? Beleza, tá aqui. Vocês estão vendo meu gráfico aí, pessoal? Estão vendo? Beleza. Olha só, a minha entrada degrau. É isso que a gente faz na prática. A gente modula tudo isso, né? Trabalha com sensores para quê? Olha para você ver. Se o meu sensor de nível ele tem aquela função de transferência, eu tenho que ajustar os valores dela para que não ocorra isso aqui, ó, esse interposto, para que eu possa fazer o valor de quê? De overshoot, certo? Ajustando o meu set point, que é o meu valor que eu vou ajustar, para que ela funcione da forma mais ideal possível. Olha só como que funciona. Nesse caso aqui, se eu tenho um sensor que ele trabalha com esse tipo de função de transferência, olha só, ele só vai tendo o que, digamos assim, a suavidade do gráfico, ele só vai acontecer a partir de quê? A partir de 10 segundos. Que ele vai o quê? Normalizando. Então, o que que eu estou mostrando aqui para vocês? Que como nós trabalhamos com função de transferência, e sensor, ele pode, e ele dá isso para nós, né, esse tipo de leitura, você trabalha com isso aqui a partir do quê? Do seguinte preceito, que eu tenho que fazer com que o meu gráfico seja o mais estável possível, ou seja, a linha dele seja mais o que? Suave possível. Neste caso, ele chegou o que? A sua estabilidade em 10 segundos, tá ok? Agora, eu vou fazer um outro. Eu vou fazer uma entrada impulso, por exemplo. Olha como que fica o meu gráfico na função impulso. E eu vou colocar aqui um valor aqui de vermelho, por exemplo. Vocês estão vendo meu gráfico aí, pessoal? Estão vendo? Sim. Olha Sim. só. Numa entrada em impulso dessa função, o meu sensor diagnosticou o seguinte, que na minha entrada, numa impulso, por exemplo, ele pode variar aqui em 1 segundo. Mas olha o tamanho do nível deste gráfico até ele estabilizar efetivamente. Ele vai depois de 10 segundos, quando o gráfico fica uma curva o quê? Suave, mais ou menos uns 12 segundos aqui, uns 12 segundos. Então é isso que nós trabalhamos. E os sensores, eles têm o quê? Essa finalidade. Eles vão fazer parte da planta, do escopo, para quê? Para que eu possa o quê? Averiguar as minhas variáveis, tais como pressão,
temperatura, nível, vazão, etc. Tá ok? Pois muito bem. Hoje nós trabalhamos, pessoal, com sensores digitais, mas nem sempre foi assim. Nós trabalhamos há um tempo atrás com sensores do quê? Do tipo o quê? Analógico. Por exemplo, manômetros, né? Eram muito utilizados o quê? Como sensores o quê? Analógicos. Hoje em dia nós temos manômetros digitais. Muita coisa que passou, que era analógica, passou o quê? Para ser o quê? Digital. E tudo isso envolve aquilo que eu falei. Como nós saímos de sensores analógicos e fomos para digitais, isso vai requerer o quê? Programação, estudo de matemática, como mostrei para vocês, de funções de transferência, para que o valor seja o mais exato, o mais preciso possível, certo? Aí vem a questão, professor, tem diferença entre exatidão e precisão? Sim. Exatidão é aquele valor que você está fazendo com que ele chegue num determinado valor em comum. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui na prática. Por exemplo, você tem um sensor e ele está dando a resposta de 87,9102, por exemplo, de temperatura, vamos supor. Você pega um mesmo sensor e ele está dando o quê? 87,9107. E você pega um terceiro sensor, o mesmo, e faz um teste. E ele está dando o quê? 9215. Certo? Pois muito bem. Se aqui é o meu sensor 1, aqui o meu sensor 2 e aqui o meu sensor 3 que participaram desse teste, pergunto a vocês, qual é o mais exato? O mais exato são esses dois aqui. Por quê? Os valores entre eles são que bem próximos. Só altera mesmo o último dígito. E aí vem a questão, mas professor, qual é o mais preciso? O mais preciso é este de baixo. Por quê? Porque, dependendo daquilo que nós estamos trabalhando, essas casas matemáticas aqui, às vezes nós trabalhamos apenas com uma casa decimal ou duas casas decimais após a vírgula. E por que que isso acontece principalmente nos sistemas de sensores digitais? Porque, por exemplo, aqui, se você considerar essas três casas aqui, por exemplo, e o próximo número ser maior ou igual a 5, esse número vai ser o quê? Adicionado ao próximo, mais um, certo? Então, ele é o quê? Ele é o mais o quê? Preciso. Por quê? Porque, neste caso, ele mostrou que, ao invés de ser 87,91, é o quê? 87,92, devido a essa diferença nas últimas casas. Ou seja, ser o quê? Totalmente o quê? Descartado. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Pessoal, sim ou não? Wesley, pode falar. Você levantou Esse, a mão aí. esse Hã? último aí fica sendo mais preciso. Isso. Por quê? Porque você vai eliminar esses dois elementos aqui, ó, essas duas casas aqui. Então ficaria o quê? 87,92. Por que que isso acontece? Porque na matemática, por exemplo, se você trabalha com um número, por exemplo, de três casas decimais e ele vem da seguinte forma: se esse próximo número aqui for maior ou igual a 5, né? Se você trabalha com duas casas decimais, você adiciona a mais um aqui, certo? Por que que adiciona mais um? Porque o desvio padrão dele, que a gente chama de DP, que é o cálculo de incertezas de zeros que podem ter entre 8 e 5, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno, ele tende quase que a zero. Esse valor aqui é menor que zero. Então ele é muito pequeno. Por que que nesse caso aqui a gente elimina esse aqui? Porque num circuito digital, um sensor digital, ele vai entender o seguinte: eu estou trabalhando com duas casas,
né? Após a vírgula. Pode ser 3, 4, depende daquilo que você vai trabalhar. Mas geralmente sensores ou coisas assim do tipo, eles trabalham com o quê? Duas casas decimais. Se ele entender que este número aqui ser maior ou igual a 5, ele vai jogar o quê? Mais um aqui. E aí se torna o quê? Esse valor se torna aqui muito, muito menor que zero. Então ele se torna mais preciso. Beleza? Você entendeu? Entendi. Certeza Ele, mesmo? ele fica sendo mais preciso quando ele identifica que só tem duas casas depois da vírgula. Isso, justamente. Porque aqui no caso, o zero se torna o quê? O elemento duvidoso, o algarismo duvidoso. Ele fica tipo sendo igual quando você tá medindo a continuidade. Sim, Ele você viu identifica os isso? parâmetros. Sim. E aí, por exemplo, existem programas computacionais que eles calculam esse erro aqui para você. Por exemplo, a gente trabalhava muito com o processo de Monte Carlo, que a gente pegava, por exemplo, um sensor, alguma coisa assim, e jogava no Excel, e ele calculava o erro que aquele sensor podia ter. O erro geralmente era assim, ó, 0,0000000000081, por exemplo. Isso aqui você concorda comigo que é um número muito, muito, muito próximo de zero? Sim ou não? Sim. Sim. Então, isso aqui aproxima quase que praticamente perto de zero, é praticamente zero. E é isso que os sensores digitais trabalham hoje em dia. Se essa diferença for muito pequena, ele já pula o quê? Ele já adiciona um outro número para a próxima casa. Então, digamos assim que ele se torna o quê? Mais preciso. Ok? Agora, se fosse no analógico, dava uma diferença grande, né? Sim, porque no caso, por exemplo, se você pega uma. Tinha muita precisão. Você lembra daquelas balanças de mola? Lembro. Lembra? É que a gente ia na farmácia, fazia a aferição do peso, aí ficava aquele negócio lá, o ponteira, entre, sei lá, 84, 83 e não sei o quê. Aí fica aquela questão, essa balança ela é exata ou ela é precisa? Ela só é exata, porque ela só está dando o quê? A margem certa, está dando 83 quilos, mas e os valores 7, 8, quantas gramas que você tem? Aí é por isso que vem o quê? As balanças digitais. Quando você põe os pés lá e mede a sua massa, dá o quê? Ah, 83,91. Então já foi o quê? Mais preciso. Porque Ela não ele tá tendo eliminou o erro. precisão Isso. na exatidão dela. Como? Não entendi. Onde ela não tá tendo a precisão certa, né? Isso. Ela está sendo exata. Ela está dando um parâmetro para você, mas precisa mesmo. É tipo uma balança digital, que você pega lá 87,93. Esse 93 é o quê? É a quantidade de gramas que você tem também para virar o quê? 88, por exemplo. Beleza? É tipo Todo mundo entendeu? aqueles manômetro, relógio comparador, e não chega Sim, bem lembrado. uma comparação exata, Isso, bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. porque ele tem uma Então, mola lá dentro e aí é, com a mudança, de acordo com a medição que ele vai fazer, né? isso, com a aferição. Porque no caso, hoje em dia, o que que acontece? Hoje em dia o mundo está cada vez mais digital. Por exemplo, quem lembra daqueles bolachões de antigamente? Os vinis. Meu Deus do céu, arranhar um negócio daquele era você caçar um outro vinil para você comprar. E aquela agulha de disco que tinha, né? Que eu sou dessa época, o que que acontecia? Dependia de qualquer tremor que tinha assim, ela arranhava o disco, já era. Aí ficava aquela volta, aquela repetição na música, né? Às vezes a pessoa devia passar para outra coisa da palavra, da canção, e ficava rodando. Hoje em dia nós temos o quê? As plataformas digitais, que o som é praticamente limpo, não é verdade? E não E aí, ranha. como é que é? E não ranha, né, professor? Digital Não. não tem Ah, perigo. digital hoje em dia CD também é, ranhava também. não, já ficou pro passado. Que é isso. E aí, vamos voltar aqui então. Seguinte, pessoal, o que que acontece? Nós temos alguns tipos de sensores que nós utilizamos muito dentro da indústria.
Os sensores indutivos, eles funcionam a partir do quê? A partir de um indutor que tem lá dentro, ok? O que acontece? O indutor, como vocês viram na parte de eletrotécnica, ele serve para alimentar e para captar o quê? Campo magnético. E quando eu tenho campo magnético, eu tenho um campo elétrico. Então, por isso, nós temos o quê? Eles visam o quê? A geração de campo eletromagnético, certo? Beleza. O que acontece? Um sensor indutivo, dependendo daquilo que você vai trabalhar, ele faz com que o sinal seja muito o quê? Diminuído. Por quê? Porque o princípio de funcionamento dele é a partir do quê? Da lei de Ampère. A lei física de Ampère. Certo? Ampère. Que ela diz o seguinte, que o campo magnético produzido é igual ao quê? A permissividade magnética do meio, μ0, vezes a corrente, dividido por 2π, L, que é o comprimento do que? Desse indutor. Beleza? Então, é isso que acontece. É a partir dessa lei que esse sensor ele funciona. Ok? Por isso que ele absorve campo magnético. E ele pode variar o quê? A amplitude do sinal. Os sensores capacitivos, pessoal, eles já funcionam a partir da lei de Faraday. Lei de Faraday. Esse lápis aqui é horrível. E olha que a minha letra não é engarranchada de médico, hein? E diz que a minha DDP é igual a menos um número de espiras pela variação do meu campo magnético em função do tempo. Como que funciona, pessoal? Sensores capacitivos, eles funcionam a partir dessa lei. E por que são muito utilizados na indústria? Por causa do material dielétrico que eles têm. Que dependendo daquilo que você for utilizar, você pode o quê? Ele armazena a carga e depois ele a libera. Geralmente, esses sensores, eles são muito o quê? São sensores que a gente utiliza na empresa como sensores de presença, né, que ligam aquelas luzes. São esses tipos de sensor. Por quê? Ele armazena a carga e quando ele percebe uma mudança brusca de temperatura ou de movimento ou vibração, ele aciona. Por exemplo, esses sensores de aproximação que nós temos hoje em dia. Dentro dele, funciona o quê? Como um sensor que capacitivo, em que se há uma variação de temperatura ou de movimento, eles acionam. Beleza? Aqui, nós Ele é temos... tipo aquele sensor crepuscular? Como é que é? Ele é tipo aquele sensor crepuscular? Isso. Uhum. Quando escurece, ele liga, quando Isso. clareia, ele desliga. É, por isso que ele funciona mediante a iluminação, certo? Dependendo da quantidade de luz que você está tendo, se ele diminui a quantidade de radiação solar, ele vai o quê? Ele vai sendo acionado, certo? Muito bem lembrado. Aqui nós temos o cálculo da capacitância, certo? Vocês já viram. E aqui como que funciona ele, certo? Se um objeto está se aproximando, ele vai ligar o eletrodo, vai gerar um campo elétrico aqui, como eu mostrei para vocês. E campo elétrico gera campo magnético, e campo magnético gera campo elétrico, ok? Um depende do outro. E isso faz com que haja o quê? Acionamento desse sensor, tá ok? Beleza, pessoal. Nas fábricas, por exemplo, que são muito utilizadas, são esses sensores do tipo quê? Capacitivo. Por quê? Porque através do nível que você está fazendo com que haja o quê? Aumento aqui do líquido, por exemplo, na garrafa, ele seleciona o quê? A partir do nível.
que você está trabalhando, certo? Se você tem uma bobina aqui, se ela percebe que o líquido já foi até a parte superior de cima, até o momento de encher, ele está carregando, e quando o líquido chegar até o topo da garrafa, até o ponto máximo, ele é ligado, e essa garrafa já passa o quê? Para outra produção, ok? Sensores magnéticos. Eles funcionam também de acordo com a lei de Faraday, ok? Como eu disse lá para vocês, através de campo magnético. Um ponto a ser destacado aqui. Ele tem um ímã, e é por isso que esses sensores, eles são mais caros, ok? Eles são mais caros do que os sensores capacitivos. Mas, professor, ele pode ser usado como sensor capacitivo? Pode, mas só que a diferença de custo entre esse e o sensor capacitivo é muito grande. A obtenção desse é o quê? É um pouco maior, ok? Sensores ópticos ou fotoelétricos. Esses sensores ópticos, como você bem mencionou, eles já, eles já são acionados quando há um receptor de luz infravermelho, certo? Aonde o que acontece? Aonde é acionado através do quê? De um movimento de liga e desliga, por exemplo, né? Que a gente utiliza muito lá na construção, os DPS hoje em dia, eles têm dentro deles o quê? Sensor do tipo óptico, de reflexão o quê? Difusa. Se, por exemplo, a luz do equipamento está sendo emitido e o feixe não está sendo o quê? Conduzido de forma correta, né? Alinhada, eles são o quê? Acionados. Beleza? Alguma pergunta aqui, pessoal? Tá tudo tranquilo? Pode continuar? Pode continuar, pessoal? Sim ou não? Pode. Pessoal? Beleza. Esses sensores ópticos, eles funcionam fisicamente a partir da lei de Snell. Lei de Snell. Em que você vai trabalhar com o número de refração, ou índice de refração. Nesse caso, pessoal, você vai trabalhar com o quê? Ele é acionado a partir dessa equação. O índice de refração, ele funciona a partir da velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, em relação à velocidade com que você está monitorando qualquer outro tipo de coisa. Um ponto. Esse sensor óptico aqui de retroreflexão, ele é muito utilizado por navios pesqueiros, principalmente navios pesqueiros o quê? Mais modernos. Onde você tem um radar, ok? E o que acontece? Esse sensor óptico, ele capta, por exemplo, a velocidade que um cardume está tendo dentro do oceano. Certo? Se tem velocidade desse cardume, vai ter o quê? Som também emitido. E se há som, há luz, pois a lua é que ela vai o quê? Refletir na água o quê? O tipo de movimento, captando o movimento que esses cardumes vão ter. E é por isso que eles são muito o quê? Utilizados. A partir desse cálculo aqui, do índice de refração, eu determino a velocidade e eu posso antecipar o local aonde vai o quê? Vai ser lançado a rede, aonde que eu vou pegar cardume. Esse sensor também, pessoal, ele foi muito utilizado na década, principalmente na década de 90 pelo Japão, na caça de baleias. Porque o Japão, ele é um país que consome muita carne de baleia. Não só porque questões culturais que dizem que a carne é afrodisíaca, mas porque o Japão, depois da década de 50, passou por um período de muita fome, certo? Então, o que aconteceu? E como o Japão é uma ilha, não tem tantas terras férteis, eles estavam caçando o quê? Baleias para sobreviver. E foi nesse momento que surgiu os primeiros sensores ópticos de retroreflexão, onde, através da velocidade do som,
através dessa lei física aqui, eles o quê? Sabiam com precisão onde capturar o seu alvo, que eram as baleias. Por isso que muitas espécies, né, por causa disso, quase que entraram em extinção, por causa desse tipo de coisa, ok? Beleza. Esse sensor aqui, ele é muito utilizado quando os raios o quê? São o quê? Alinhados, quando há o quê? Uma presença, quando há a presença de algum equipamento ou tipo de objeto, os raios de difusão, eles acionam, verificam que há um quê? Verificam que há um objeto aqui na frente e eles se alinham formando um ângulo de 180 graus. 180 graus. E como que funciona isso? Esse ângulo aqui, ele é calculado a partir da intensidade luminosa. E a intensidade luminosa, ela é calculada através da lei de Malus. Onde a intensidade luminosa que vai chegar no meu sensor, ela é determinada pela intensidade do objeto. Se esse objeto chega e está a 180 graus, né, em linha reta, ele vai me dar aqui o quê? Ao quadrado. E o cosseno de 180 é o quê? Menos 1 elevado ao quadrado, 1. E é por isso que fica o quê? A intensidade que capta é a intensidade total do objeto que está sendo o quê? Apresentado diante desse sensor. Tá ok, pessoal? Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Ou quer que eu repita alguma coisa? Gente, tá todo mundo bem? Esse sensor aí é tipo sensor de presença? Isso. Só que Aqui aí, só que aí, no caso, ele é mais robusto, né? Ele é mais caro, porque ele funciona também a partir dessa equação aqui, tá ok? É o sensor de segurança, né, professor? Não deixar isso Isso, na mão, isso. Por exemplo, tem gente por exemplo, essas empresas de segurança. distribuição de valores, de segurança, de distribuição de valores também, eles usam muito esse tipo de sensor. Por quê? A partir do movimento do guarda, eu posso determinar se ele está entrando numa direção ou não. Porque quando esse guarda passa por um determinado ponto, todos os flashes de luz miram nele. Então ele aciona todos os flashes de luz e ele já calcula o ângulo com precisão aonde ele vai estar. Por exemplo, se o guarda estiver a 57 graus desse local, isso aqui vai ser o quê? O cosseno ao quadrado. Valeu. Vai ser o cosseno ao quadrado e o quê? Todos os raios de luz, eles vão captar ele na maior área possível. Beleza? Beleza, pessoal? Sensor é Sensor fera, né? Sabe onde é que a gente utiliza muito isso aqui? Também? Acabei de me lembrar. A gente utiliza isso aqui muito no cinema. Ah, professor, na tela 3D? Também, cinema. E aconselho vocês a verem um filme muito bom que é John Wick 4, viu? Quem viu, gostou, e quem viu vai assistir de novo. Eu vou assistir de novo. E o que acontece? No cinema, pessoal, quando a tela não é 3D e vocês usam aqueles óculos, é justamente a partir do quê? Desse princípio aqui, desse tipo de sensor. É que você condensa todo o raio luminoso e você tem a impressão que você está em movimento. Ou, por exemplo, o cara dispara uma flecha, um tiro, e você pensa que você está no quê? Naquele meio. Por causa do quê? Ele capta e ele direciona os raios de luz para um ponto fixo. Beleza? Ampliando o quê? A imagem. Beleza? É massa, né? Beleza. Esse sensor aí seria mais ou menos a captação em 3D do objeto ou Isso, da pessoa. isso, 3D. Aham, muito bem lembrado. Capta em 3D. Beleza, pessoal. Nós temos um outro sensor que é óptico de barreira direta, que ele funciona através de um emissor de um receptor de luz, tá ok? Beleza? E nós temos os sensores o quê? Ultrassônicos, que é aquele que eu falei para vocês, né? Que ele funciona a partir também da lei de Snell, onde o índice de refração ele é determinado pela velocidade da luz
pela velocidade do objeto. Essa velocidade aqui pode ser a velocidade do som, professor? Pode. Como eu havia mencionado para vocês, além do sensor óptico de alto reflexo, esse sensor aqui também foi desenvolvido aonde? No Japão, para caça-baleias, ok? Por causa do quê? Da frequência que elas emitiam de som. Então, se o ouvido humano não capta, o sensor ultrassônico já capta. Aonde que a gente vê isso? Área militar, principalmente na área de aviação, certo? Por exemplo, eu quero disparar um míssil em perseguição a um outro caça. Você utiliza o quê? O sensor ultrassônico captado dentro desse míssil. Porque aonde esse míssil, onde esse caça ele tiver, esse caça inimigo, ele tiver andando, né, pelo céu, voando, fazendo os contornos, esse sensor ultrassônico ele vai captar essa onda, essa frequência, e através disso ele vai fazendo o quê? Um movimento de perseguição. Beleza? Muito legal isso aqui, né, pessoal? Beleza, gente? Todo mundo tá entendendo isso aqui? Tranquilo? Entendeu? Beleza. Seguinte, pessoal, eu peço para que vocês anotem que nós vamos trabalhar no próximo aula de sensores de potenciométricos, tá ok? Eu vou disponibilizar a apostila para vocês e vai estar na página 28. Eu peço que depois, na próxima aula, alguém me avise, por gentileza. Tá? Porque já está chegando o fim da nossa aula mesmo. Vai estar gravado lá, professor, né? Sim, Vai estar na vai estar, plataforma. sim, vai estar disponível lá para vocês. Ok? Então, peço que me auxiliem aqui para que na próxima aula a gente fale de sensores potenciométricos e que está na página 28 da apostila, que eu vou deixar também disponibilizado lá para vocês, tá ok? Beleza, gente?